Olá, boa noite. Você vai ver no Brasil TV. O uso de celular está proibido nas escolas municipais do Rio, inclusive durante o recreio. Um serviço de emergência com motocicleta agiliza os primeiros socorros em Santa Catarina. É a Motolância. O avanço da dengue pelo Brasil. Em São Paulo, amanhã tem mutirão de testagem em centenas de postos de saúde. No Rio, a prefeitura anuncia que o número de casos já representa uma epidemia. Em Brasília, a preocupação é tão grande que está difícil encontrar repelente nas farmácias. E você também vai ver a festa de Iemanjá, em Salvador. Milhares de devotos saudaram a Rainha do Mar na praia do Rio Vermelho. E em Porto Alegre, a festa foi para Nossa Senhora dos Navegantes. E ainda, a força econômica do Carnaval. A expectativa é de que a folia movimente este ano mais de 9 bilhões de reais no Brasil. Hoje é sexta-feira, dia 2 de fevereiro, o Brasil TV está começando. Alunos da rede municipal do Rio não podem mais usar o telefone celular nas escolas, nem mesmo durante o recreio. Do portão para dentro, cada vez menos celular. O decreto da Prefeitura do Rio, publicado hoje no Diário Oficial, amplia a proibição do uso do telefone pelos estudantes nas escolas municipais. O aparelho já estava vetado dentro das salas de aula desde agosto do ano passado. A gente acredita que a escola é um local de aprendizagem e interação social. As crianças não podem continuar ficando isoladas nas suas próprias telas, sem interagir umas com as outras, sem brincar. A escola precisa dessa interação humana. Os alunos não poderão usar o celular nem nos intervalos e no recreio, ou fora da sala de aula, quando houver explicações do professor, atividades individuais ou em grupo. Os telefones e outros dispositivos eletrônicos, como tablets, deverão ficar guardados na mochila do aluno, desligados ou em modo silencioso, sem vibração. O celular vai poder ser usado em atividades da aula, como pesquisas e leituras, mas só quando os professores ou a direção da escola autorizar. O celular também será permitido antes da primeira e depois da última aula do dia, fora da sala. Para alunos com deficiência ou condições de saúde que precisam do telefone para ajudar nas atividades, ou para o contato com a família em situações específicas, como em dias de enchentes. Só os alunos da educação de jovens e adultos, que têm mais de 15 anos, poderão usar os celulares nos intervalos. Segundo a Prefeitura, a decisão foi tomada com base em diversos estudos, como uma pesquisa da Unesco. A análise mostrou que um maior tempo de uso das telas estava associado a uma piora no bem-estar, menos curiosidade, maior ansiedade e diagnósticos de depressão. O município também fez uma consulta pública pela internet entre dezembro e janeiro. Das 10 mil pessoas que responderam à pesquisa, 83% concordaram com a proibição. Acredito que essa proibição do uso do celular nas escolas, numa visão de curto prazo, é acertada. Nesse momento, nós vivemos uma grande mudança na educação. Pesquisas estão acontecendo para verificar qual é o limite adequado. O cancelamento de voos durante a madrugada no aeroporto de Porto Velho, em Rondônia, causou transtornos para os passageiros. Uma noite na vida destes passageiros para esquecer totalmente. Voos das companhias aéreas Azul e Gol tiveram que ser cancelados. Depois das 2 da manhã vieram informar que a gente tinha que esperar, porque esse voo ia ser desviado, ia ter que ficar aqui aguardando que eles iam realocar a gente novamente. Segundo as companhias aéreas, o motivo para o cancelamento dos voos foi o mau tempo. E tanto os passageiros do avião que estava vindo para Porto Velho foi desviado para Rio Branco, quanto os passageiros aqui do aeroporto Governador Jorge Teixeira tiveram seus voos remarcados. Pelo menos aqueles que quiseram essa opção. A Azul simplesmente deu as costas para a gente, porque eles disseram que era para a gente pegar um ônibus e a Porto Velho de ônibus deixou a gente no salvão do aeroporto, sem comida, sem acomodação. Quem tem recurso próprio está usando os recursos próprios e quem não tem simplesmente está à mercê da situação.
A empresa aérea Azul afirma que ofereceu assistência aos passageiros. Segundo a companhia, os clientes foram encaminhados para o centro de Porto Velho e reacomodados em voos extras. A Gol também emitiu nota afirmando que o motivo dos cancelamentos foi a questão do clima. Segundo a empresa, os passageiros receberam alimentação e foram remanejados para outros voos quando as condições do tempo ficaram melhores. Um serviço de emergência com o uso de moto está agilizando o atendimento em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Todos os equipamentos necessários já estão nessas mochilas à espera do chamado. A equipe da Motolância segue até a ocorrência. Este é um serviço de atendimento pré-hospitalar do SAMU. Nós conseguimos fazer todos os tipos de atendimento, menos o transporte da vítima. Nós conseguimos fazer desde controle de hemorragias, acidentes, atendimentos clínicos, parada cardiorrespiratória, que é muito importante, inclusive para a moto, né? E nós temos o desfibrilador externo automático ali dentro, então nós conseguimos chegar de forma imediata. Cada item carregado pela equipe foi pensado para conseguir realizar o atendimento no próprio local da ocorrência. Nós temos medicamentos, nós temos kit para fazer contenção de hemorragias, nós temos também a parte de trauma, a parte de oxigênio. Aqui em Balneário Camboriú, cerca de 70% dos chamados atendidos pela Motolância são solucionados sem a necessidade de acionar uma ambulância. A ideia é trazer mais agilidade para esses atendimentos. A importância desse serviço, o tempo-resposta, que é o que nós chamamos. Existe um acionamento via 192 de um atendimento de um paciente que está passando mal. Passa na regulação e é despachado uma viatura para atendimento. A moto chega muito mais rápido que uma ambulância, devido à malha viária, então a gente consegue resolver o problema em loco. Com a facilidade de tráfego nas cidades, o serviço usando motocicletas tem como foco a agilidade no atendimento e, assim, salvar mais vidas. A Motolância, ela não substitui uma ambulância. Ela tem, a função dela é chegar imediatamente ao local da ocorrência. No período de volta às aulas, é importante que os pais verifiquem se a caderneta de vacinação dos filhos está em dia. Na dúvida, a Lene preferiu levar a Alice até o posto para conferir se estava tudo certo com as vacinas. A gente sempre tem dúvida, ela tomou uma na escola, mas agora a gente veio só para ver se está em dia mesmo, né? E estava faltando uma vacina. A Alice precisava de mais uma dose contra a Covid. Eu acho importante, por causa que eu também posso pegar alguma virose que também possa fazer mal. Alice tem razão, principalmente porque a volta às aulas costuma significar aumento da transmissão de algumas doenças. A volta das férias, as crianças estão mais relaxadas e passaram um tempo lá sem enfrentar nenhum micróbio, provavelmente. E especialmente o reencontro em lugares fechados e aglomerados, como qualquer classe de escola, provoca uma maior circulação de vírus, não tem higiene, ninguém lava a mão direito, não passa a mão na cara do outro, aquela coisa, né? A média brasileira de cobertura vacinal, que vinha caindo, voltou a crescer em 2023. Mas a última atualização do Ministério da Saúde, com dados até novembro do ano passado, mostra que nenhuma das vacinas recomendadas para crianças de até 10 anos conseguiu atingir a meta, que é a de imunizar 95% do público-alvo. O Brasil vem registrando quedas de cobertura desde 2016, numa tendência progressiva na diminuição da vacinação. Então, ano passado, a gente teve uma vitória, que foi reverter essa tendência de queda e apresentar indicadores melhores do que do ano anterior. A gente precisa continuar aumentando a vacinação para chegar nas metas, que vão eliminar mais doenças do nosso território. A repórter Lilian Ribeiro também mostra que a Organização Mundial da Saúde emitiu um alerta sobre a falsificação de um remédio usado para o combate à diabetes. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o aumento da falsificação do medicamento está ligado à escassez dessa classe de remédios no mercado. O princípio ativo é a semaglutida, desenvolvida originalmente para tratar pacientes com diabetes tipo 2, mas que ganhou popularidade ao ser usada para perda de peso, embora esta não seja a recomendação da bula. Aqui no Brasil, já houve alertas sobre a ação de falsificadores.
No ano passado, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, chamou atenção para 2 lotes falsificados. E este ano, um terceiro foi detectado no dia 11 de janeiro. Quando se fala em medicamentos falsificados, não há nenhuma segurança sobre o que de fato o paciente está recebendo. Além de contaminações e efeitos adversos, o uso deles pode significar, por exemplo, que alguém com diabetes não esteja usando o que precisa para controlar a doença. A gente tem mais de 15 milhões de pessoas com diabetes tipo 2 no Brasil e certamente quanto mais segurança a gente puder trazer para esses indivíduos é a nossa prioridade. Segurança / eficácia. Como você consegue isso? Comprando um medicamento na farmácia que passou por todos os trâmites de rigor de segurança, qualidade e efetividade. Após um transplante de fígado, seu Urbano passou a sofrer com um quadro grave de diabetes tipo 2 e iniciou o tratamento com um remédio à base de semaglutida. Ele sabe bem a importância de poder confiar na procedência do medicamento. No médico a gente confia, mas tem que confiar nos remédios. Muita gente deve morrer por causa disso, é uma coisa complicada. O médico orientou certo, né? Mas o remédio é falsificado, quer dizer, e aí, né? Como é que fica? Um mutirão de testagem da dengue vai ser realizado neste sábado na cidade de São Paulo. As informações com o repórter Alfredo Pérez. É uma preocupação das autoridades, já que os casos de dengue em números dispararam aqui em São Paulo. Nas primeiras 3 semanas do ano, foram quase 1.800 casos e esse é o maior número para esse período nos últimos 10 anos. Então, você que é paulistano e está com algum sintoma, como, por exemplo, febre, dores no corpo, manchas pelo corpo, pode procurar no sábado uma das 471 unidades básicas de saúde. Todas elas estarão abertas entre 8 horas da manhã e 5 horas da tarde para que seja realizado o teste rápido contra a dengue. De acordo com a prefeitura, são aproximadamente 12 mil agentes que estão nas ruas para combater a dengue. E essa é uma preocupação não só das autoridades, mas também de moradores que acabam convivendo e percebendo na vizinhança lugares que podem ser criadouros do mosquito Aedes aegypti, que justamente é o mosquito que causa a dengue. A capital paulista não está na lista das cidades contempladas com a vacina contra a dengue. E quem mora perto de lugares com focos do mosquito vive preocupado. É uma relação de causa e consequência. Quanto mais casos de dengue, maior a procura pelas unidades de saúde na capital. Nem que seja para saber quando chega a vacina. A Vanessa levou os 3 filhos na UBS da Vila Prel, na Zona Sul, para descobrir. A minha prima teve e o esposo dela teve. Os 2 teve. Até fui na casa dela, ela falou que é mal-estar, é dor de cabeça, é uma dor terrível no corpo. Aí eu falei, gente, como o dengue mata também, então é melhor já se precaver. Não chegou para São Paulo ainda a vacina, né? Pelo que ele explicava. Pelo jeito não, eu não sabia. Para mim eu achava que era todos os estados. Todo estado tem dengue. Todos os estados têm dengue, mas não tem vacina para todos os estados. O imunizante é novo e a quantidade produzida ainda não dá conta de atender o país todo. O Ministério da Saúde vai receber pouco mais de 6 milhões de doses, que vão ser distribuídas aos municípios seguindo 3 critérios. Cidades com mais de 100 mil habitantes, com alta transmissão de dengue e maior predominância do tipo 2 do vírus. No estado de São Paulo, dos 645 municípios, apenas 11 vão receber a vacina contra a dengue, todos da região do Alto Tietê, apenas para a faixa etária de 10 a 14 anos. Tirando essa população de idosos que no Brasil não tem autorização para fazer a vacina, o segundo grupo que mais internações tem é a população de 10 a 14 anos. O alerta está na porta do posto de saúde. A luta contra a dengue tem que ser de todo mundo. Mas a batalha de alguns ainda parece solitária. O prédio do Alexandre fica do lado de um terreno em construção, na República, no centro. A obra está parada, assim como a água, que se acumula junto ao entulho nos dias de chuva, do jeito que os mosquitos gostam. Nós temos, assim, enxames de pernilongos e o nosso prédio é bem alto e chegam lá em cima, lá no alto do prédio.
importante mesmo. Os vizinhos contam que já acionaram a construtora, mas nada mudou nos últimos 2 anos. Nós temos até, inclusive, um recurso que nós usamos, que é fazemos o que nós chamamos de bombinhas de cloro. A gente põe cloro de piscina no papel e joga aí dentro do terreno para tentar mitigar um pouquinho o problema em relação aos pernilongos. Na cidade do Rio de Janeiro, a prefeitura anunciou hoje que já existe uma epidemia de dengue. O número de casos chegou a 10 mil em janeiro, quase metade do que ocorreu no ano passado inteiro. O repórter Benhur Correia tem os detalhes. O estado epidêmico aqui na cidade é caracterizado pelo número de contaminações e também pelo número de internações. Só para a gente ter noção, foram 10 mil casos de dengue em janeiro aqui na capital e 362 internações. Esse número é histórico em toda a série de acompanhamentos da doença aqui na cidade do Rio de Janeiro. Em todo o ano passado, foram 23 mil casos de dengue. Isso dá uma dimensão de quanto foi esse aumento repentino agora em janeiro. A prefeitura afirma que esse aumento do número de casos se deve a alguns fatores. A gente teve, claro, as chuvas elevadas, a temperatura em janeiro que já é maior, mas também o fato de estarem circulando 3 tipos do vírus da dengue aqui na capital. O tipo 1, o tipo 2 e o tipo 4 da dengue. Por causa disso, a prefeitura vai abrir 10 polos de tratamento, começando pela zona oeste da cidade, que é a área mais afetada, e também 150 polos de hidratação. Os registros da Prefeitura do Rio apontam que em cada 3 casos de dengue, 2 tiveram como vetor de contaminação um foco da doença na própria casa do paciente. Por isso que é tão importante as pessoas se engajarem no combate ao mosquito Aedes aegypti que transmite a dengue. A vacinação contra a dengue aqui na capital, assim como no resto do país, vai ser focada ali nas crianças e nos adolescentes, mas também vai ser feito um estudo com 20 mil adultos aqui no bairro de Guaratiba para entender como a vacina avança e combate a doença. Em Brasília também houve uma disparada dos casos de dengue e já faltam repelentes nas farmácias. Com os números da dengue disparando, a procura por repelente subiu aqui no DF em torno de 40%. O dado é do Sindicato do Comércio de Produtos Farmacêuticos, que afirma ainda que os fornecedores já estão ficando sem o produto em estoque, porque não esperavam tanta demanda. Na Rua das Farmácias, na Asa Sul, valia até o aviso na porta. Ainda assim, só encontramos os mais baratos nas prateleiras. Aqueles mais caros, que prometem uma eficácia maior contra o mosquito, estão sendo os mais procurados. Não para na prateleira, né? Tem uma saída muito rápida, então estamos tendo que estocar bastante, porque o único que está durando ainda é o infantil. É que todo mundo está querendo se proteger. Eu uso de 4 em 4 horas quando eu vejo que já vai passando o efeito. De manhã cedo, aí de tarde eu também aplico. E também eu uso o líquido ou então creme, né, para ficar melhor. A infectologista explica que, para adultos, o ideal é que o repelente tenha na composição um percentual de icaridina acima de 20%. Mas para as crianças, essa concentração deve ser menor. Alguns repelentes, para crianças, eles têm que ter, assim, até geralmente em torno de 10% a 20% da concentração do produto. Aí, a partir disso, você pode, a mais do que isso, você pode ter problemas de pele, intoxicação. E ainda mais importante do que a composição do produto é respeitar o intervalo de aplicação. Mas não adianta você ter um repelente que é mais eficaz e que você está utilizando no tempo inadequado. Às vezes você tem um repelente com uma concentração menor, mas é o que você tem, e aí você respeita lá, está escrito cada 4 horas, e você faz esse uso correto e associa as outras medidas que são fundamentais, então isso vai aumentar ainda mais a eficácia. A seguir, as homenagens a Iemanjá, rainha do mar, na orla de Salvador. E o louvor a Nossa Senhora dos Navegantes, em Porto Alegre. Não saia daí. Um projeto de incentivo à implantação de espaços culturais deve mudar a cara do centro do Rio ao longo deste ano. A ideia é ocupar antigos imóveis com iniciativas que atraiam visitantes e movimentem a área histórica que vem sofrendo há anos um processo de decadência. Travessa do Comércio, Centro Histórico do Rio.
As portas fechadas indicam que há tempos acabou a vida por essas bandas. Mas o barulho da serra mostra que tem mudança vindo. Em breve, um novo espaço cultural. E ao lado mais outro. A Renata está ansiosa. O espaço dela ainda nem entrou em obras, mas em breve se tornará uma galeria de fotografia. Aqui vai ser uma galeria que valoriza a fotografia carioca, que mostra imagens do Rio de diferentes olhares da Zona Norte, da Zona Sul, da região central. É um ponto de encontro para os fotógrafos e para os amantes da fotografia. Então aqui, além de exposições, lançamentos de livros, eventos, a gente vai ter uma pequena cafeteria, a gente vai ter também uma escola de fotografia e um estúdio para receber fotógrafos não só do Rio, mas de todo o Brasil ou do mundo que queiram conhecer um pouquinho mais do Rio. Essas iniciativas estão habilitadas pelo projeto Reviver Centro Cultural, que pretende revitalizar a região e ocupar casarões, lojas e sobrados que estão vazios. A prefeitura vai arcar com a reforma de até R$ 192 mil e vai ceder até R$ 14.400 por mês para cobrir despesas como água e luz por um prazo máximo de 4 anos. No total, 84 projetos estão habilitados. O início de uma nova realidade no centro. A gente se inspirou em alguns exemplos, mundo afora, mas chegou aqui ao marco zero desse reviver cultural, que é justamente da gente usar essas lojas que estão vazias do centro, que os proprietários fizeram a inscrição nesse projeto e que os projetos culturais também, junto à prefeitura, se habilitaram, apresentando suas propostas para receberem um subsídio da prefeitura, uma ajuda financeira, para ocuparem essas lojas aqui e levarem vida para as ruas da área. Primeiro vem a arte, depois vem a vida, as pessoas, aí vem comércio junto, vem também moradores e a ideia é crescer, reviver, renascer. O carnaval traz alegria e irreverência, mas também representa um grande reforço na economia em todo o Brasil. A Confederação Nacional do Comércio estima que a folia deste ano movimente mais de 9 bilhões de reais e gere mais de 60 mil empregos temporários. Esse é o barulho que toma conta do sambódromo. O ritmo parece o de uma fábrica. Ninguém fica parado. Sobe escada, desce, corta, pega madeira, atende outro parceiro de trabalho, sempre correndo para lá e para cá. Não tem como ficar tranquilo. Esse é o carnaval que não se vê. Só no camarote que o Micael comanda, são 500 pessoas envolvidas, direta ou indiretamente. É como uma linha de produção que funciona sem parar. A gente trabalha o ano inteiro para fazer isso aqui, né? É uma operação com muitas centenas de detalhes. Seria impossível fazer tudo isso em 2, 3 meses. Só no ano passado, aqui no Sambódromo, essa fábrica da alegria movimentou mais de 20 mil empregos. Entre funcionários, prestadores de serviço, servidores públicos. Na cidade inteira, o impacto é ainda maior. São mais de 40 mil empregos diretos e indiretos. Estamos no Rio de Janeiro participando da fabricação da maior festa do mundo, entendeu? Então tudo isso no final, quando você olha e fala assim, tá pronto, é muito gratificante, porque isso aqui fica lindo. Fora do sambódromo, o carnaval também movimenta a economia. Nos dias de folia, o Joab troca as entregas de aplicativo por uma barraca para vender churrasquinho para os foliões. Uma renda extra que faz a diferença. Faz, como faz. Consegui pagar minhas contas. Tem muita família que depende disso também. Tem gente que fica o ano todo esperando para ter essa oportunidade nas barracas, entendeu? Vale muito a pena. No dia de Iemanjá, a praia do Rio Vermelho, em Salvador, reuniu uma multidão para o louvor à Rainha do Mar. O bairro do Rio Vermelho, em Salvador, onde acontece a tradicional festa de Iemanjá, amanheceu lotado. Um mar de gente vestida de branco e azul para reverenciar a Rainha do Mar. Eu sou do Candomblé, eu sou filha, minha mãe é filha de Iemanjá, hoje é aniversário de minha mãe, então eu já nasci, cresci com isso. Cheguei aqui desde 8 horas da manhã e peguei uma fila enorme, mas só gratidão. Todos os anos eu estou aqui saudando a Rainha das Águas, vendo essa festa bonita.
As homenagens começaram ainda ontem à noite, no Dique do Tororó, numa grande saudação a Oxum, para pedir a bênção. É tradição presentear a Rainha das Águas Doces na véspera de Iemanjá. E hoje, bem cedo, uma alvorada de fogos anunciou que o dia seria de mais festa. Na areia da praia, rituais ao som dos tambores da Umbanda e do Candomblé. E o vai e vem dos barcos com baianos e turistas que fazem questão de ir a alto mar levar flores e presentes para a Rainha das Águas Salgadas. E não foram só barcos. De canoa havaiana a prancha de surf. Pedro trouxe as filhas do Rio de Janeiro para apresentar a festa que um dia sempre sonhou conhecer. Eu acho que a cultura brasileira ela é muito rica, mas desse tamanho, com essa festa afro-brasileira, representando, né, as culturas africanas aqui no Brasil, só a Bahia tem. Em Porto Alegre, foi o dia de celebração a Nossa Senhora dos Navegantes. As homenagens começaram com uma missa no centro de Porto Alegre. Depois, os fiéis saíram em procissão por cerca de 5 quilômetros. Faço milhares de orações para ela e peço tudo e ela me atende, graças a Deus. Milhares de fiéis acompanharam a imagem da santa pelo centro histórico de Porto Alegre. Essa que é considerada a maior celebração religiosa da capital dos gaúchos. Foram quase 2 horas de caminhada com muitas demonstrações de fé e devoção. Fiéis de pés descalços, levando flores, velas e balões. Uma outra procissão com dezenas de barcos homenageou Nossa Senhora dos Navegantes no Lago Guaíba. A romaria é organizada por remadores, representantes de clubes náuticos, pescadores e moradores das ilhas. Seu Jair trouxe um barquinho de madeira que ele mesmo fez, carregado de pedidos. Mais paz, mais amor, pelo fim do feminicídio. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você, um bom fim de semana.